um instrumento na mão do Senhor essa noite, para que Deus abençoe seu ministério, sua família, e que ele seja usado poderosamente nessa noite. Amém, queridos? Pai, nós bendizemos o teu santo nome, por tudo que o Senhor tem feito na vida deste servo, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele, e por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele. Nós pedimos uma vez mais, que a graça, a unção, a autoridade do teu Espírito Santo, as revelações já ministradas, que uma vez mais recaia sobre o teu filho, e que hoje ele seja um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Sacia a sede da nossa alma. Queremos ouvir, Senhor, a tua voz falar aos nossos corações. Nós pedimos isso para a honra e glória do teu santo nome. Senhor, pedimos pela sua família, pedimos pelo seu ministério, que o Senhor esconda do olhar do inimigo, mas que o Senhor abençoe em todas as áreas da vida dele. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, graça e paz, paz do Senhor, boa noite, beleza. Já deu para notar pela saudação que eu não sou da área, né? Graças a Deus, cheguei agora à tarde ali da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Não basta só ser do Rio, tem que ser da Baixada, mas eu tenho dito que Deus tem levantado e trazido a turma lá da periferia para bendizer e exaltar o seu nome. Me sinto muito à vontade pela calorosa recepção e com muito carinho que cheguei. Pastor Leleco, príncipe de Deus, todo o corpo pastoral muito receptivo, e isso facilita, porque a gente fica mais confortável. Eu venho acompanhado da primeira-dama, minha esposa, pastora Edilene, dá um salto de vitória aí, essa senhora linda, e o Jefferson Júnior. Disseram, na linguagem popular, que é a raspa do tacho. Eu digo, se aquela ali é a raspa, estou com medo do primeiro caldo, irmão, porque 41 anos de idade, eu estava dormindo, acordei, ela disse que estava grávida, não sei o que aconteceu, mas está ali, ó. O caçula, depois dele, 28 anos. Então, hoje, todos os demais casados, ele é o que ficou em casa, tentando ser o privilegiado, mas a gente bota ele para lavar a louça só para aprender que não é de graça. Deixa eu falar logo no começo, exposto em um estande, fica bacana falando assim, né? Está numa mesa ali fora. Mas quando você diz exposto no estande, dá uma pressão. Tem um livro, é o meu livro, Família Complicada Não É Só a Sua. Há mais de 20 anos, Deus tem me dado graça de palestrar a casais, famílias em geral. Amanhã, lá no Rio, eu estou reunindo homens da nossa igreja, um projeto que eu tenho chamado Nada Quebrado. Eu descobri que as mulheres se reúnem constantemente e os homens é um pouco mais complicado. Eu não sei aqui em Muriaé, mas lá no Rio, Deus nos deu o privilégio de, no último, reunirmos 90 homens. Isso para nós é uau! E é uma expectativa de amanhã dobrarmos esse contingente. Até peço, guarde-nos em oração, porque é um projeto de tratar homem e tem sido desafiador isso. Se tem alguém que faz caquinha quando está com problema, é homem. Já viu? Ele vai tentar resolver um problema, arruma dois. Então, Deus tem dado graça, até porque o sacerdote é aquele que Deus tem levantado e não há outro objeto que o inferno queira atacar, porque ele percebe que desestabilizando um homem, ele desestabiliza muitas pessoas. Tendo dito isso, abra sua Bíblia, Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5, um texto bem conhecido, diz a Bíblia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E afastando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. Foram, encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique.
texto é bem conhecido. Lucas 5 faz parte das nossas devocionais e um texto conhecido, eu digo que ele se torna muito mais desafiador. Desafiador porque nós entendemos ter muita familiaridade com esse texto. É bacana porque Jesus está pregando na beira da praia de Genezaré. Só a título de curiosidade, é a beira do mar da Galileia, porque de acordo com a praia dava um nome. Se você está do outro lado, perto de Tiberíades, chama o mar de Tiberíades. Se você está no conjunto geral das águas, é o mar da Galileia. É que ele está próximo da aldeia de Genezaré, e a praia que está ali, de um lago de água doce, chamam Lago de Genezaré apenas pela proximidade. Aqui eu não sei, mas lá no Rio de Janeiro tem a Baía de Guanabara. Se você está de um lado dela, praia de Copacabana. Se você está do outro lado, praia de Caraí. Mais para a ponta, praia do Leme. Mas é tudo Baía de Guanabara no final da história. A mesma coisa é o mar da Galileia. Jesus está pregando e é bacana, porque Jesus prega, chega a gente. Jesus prega, chega a gente. À medida que vai chegando, ele vai dando um passo atrás. Só que chega um momento que a logística já não comporta. A beira da praia está lotada. Jesus olha para um lado, olha para o outro, vê 2 barcos. O texto bíblico diz que ele se faz de um dos barcos e usa aquele barco como púlpito. Você conhece isso? Eu sempre tive algumas curiosidades. A primeira delas é saber como é que Jesus escolheu esse barco. Então, o texto bíblico diz que tinham 2 barcos. Aí você vai pensar, será que ele escolheu pela cara, pela aparência, pelo estado de conservação do barco? Há quem viva de autocomiseração, pena de si mesmo, que diz assim, ele deve ter escolhido o menor, porque quando ele chega da beira da praia, é para escolher o barquinho. Não tem nada a ver com isso. Vamos pensar em quem são os proprietários desse barco. A Bíblia diz que um dos donos desse barco é Pedro. A Bíblia apresenta o outro proprietário como João, junto com o seu irmão Tiago, que, na verdade, o dono do barco é o seu pai, Zebedeu. Quando você vai pensar, Jesus chega na beira da praia precisando de um barco. Quem olha a primeira escolha, pensa que ele só quer subir no barco para usar o barco como púlpito. Mas Jesus tem um projeto completo. E qual é o projeto? Ele precisa de um barco operacional. E um barco operacional tem que ter barco, operador e rede. Então, quando você vai olhar para esse cenário, o texto diz, os pescadores, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhado. Pensa na cena. Toda a produtividade é animadora, gente. Você está fazendo, está dando certo, tu quer fazer mais. Você está investindo, está fruindo, você quer fruir mais. Vai me dizer que quando você começa a fazer alguma coisa que desanda, tu tenta de novo, desanda, tenta de novo, desanda, teu primeiro pensamento não é, vou largar isso para lá, está dando errado, já está apurrinhando o meu juízo. Pois é, esses camaradas saíram à noite para pescar. Não é pesca artesanal, não é estar nervoso, vai pescar por hobby, é a profissão, então é simples, pescou, tem salário, não pescou, não tem salário. Automaticamente eles trabalham com renda diária. Toda pesca é o subsídio do dia seguinte. Então, se eles saíram para pescar e não pegaram nada a noite toda, significa que de manhã eles estão com um problemão nas mãos. Qual? Não tem renda para arcar com o dia. Aí você vai avaliar e entender por que eles começaram a pescar à noite, joga a rede, puxa a rede, panha nada, tenta de novo. Joga a rede, puxa a rede, panha nada, tenta de novo. Por que eles não largam aquele negócio e vai para casa? É simples, porque eles não têm essa opção. Tem uma demanda para ser suprida no dia seguinte, que chegar em casa sem peixe é uma realidade que não cabe. Aí eles não são motivados por paixão, eles são motivados por necessidade. Aí para pensar a noite toda, joga a rede, puxa a rede. Essa rede aqui é arrastão. Quem é da área de pesca deve saber melhor do que eu. É uma rede que joga e vem puxando de tarrafa para poder apanhar, no modo geral, os peixes. Se eles jogam rede, puxa a rede e não veio nada, significa que esses camaradas tentaram a noite inteira e estão cansados, dor muscular, braço, cabeça. Aí eu me apaixono por um outro detalhe. A Bíblia diz que, havendo descido, lavavam as redes. Vamos parar para pensar. Lavar a rede no dia seguinte, depois de dar tudo errado à noite, não dava para deixar essa rede ir para casa e voltar depois? Mas por que eles estão lavando rede de manhã? Aí é que está o segredo. Quando eles vão lavar essa rede, eles me apresentam pelo menos uma realidade. Qual? Quando o texto diz, havendo trabalhado a noite toda, não pegaram nada,
há um sujeito oculto aqui. Qual? Eles não pegaram a expectativa deles. A expectativa deles era peixe. Mas para lavar a rede, quem já pescou sabe. A rede, se você não lavar no dia seguinte, ela vai apodrecendo. Se você não cuidar, ela arrebenta. Então, se eles estão lavando a rede de manhã, é porque peixe eles não pegaram, mas pegaram uma coisa que está implícita. O quê? Lixo. Porque quando você arrasta a rede no fundo das águas, se não vem peixe, pode vir alga, pode vir sujeira. Alguma coisa agarrou nessa rede. Qual é a moral da história? Estão lavando no dia seguinte. Você sabia que a vida tem essa pegadinha com a gente? A gente acorda de manhã com expectativa nível peixe, sai para trabalhar com expectativa nível peixe, mas tem hora que a coisa desanda, tem hora que a coisa dá errado. Tu sonha com peixe e em vez de peixe vem lixo, mas esses camaradas abriram um seminário de cura. Qual é o seminário? Não é o lixo que é o problema é o tempo que você deixa esse lixo parado. Eles não estão tirando selfie do lixo, postando na internet, ó lixo, ó vida, ó azar. Tem lixo? Tem, mas eu não vou deixar ele parado na minha rede. Vamos lavar, vamos limpar, vamos cuidar. Sabe por que algumas coisas quebram? Porque em vez de você ir às águas lavar, você procrastina. Ah, deixa para amanhã. Ah, deixa para depois. Já estou de paciência. Ainda bem que o gogó é bom. A cozinha está toda suja. A senhora, antes de dormir, vai lavar a louça? Vai nada. Vai dormir, porque a festa se entrou pela madrugada. É óbvio, é natural. Ralou o dia inteiro, limpa por cima, ainda mais se for obra, no dia seguinte ajusta. Quando eu olho esses camaradas de manhã, lavando rede, é fácil. Já pensou chegar em casa e falar, mulher, não arrumei nada? Você já pensou passar pelos credores na rua e eles dizerem, e aí, vai pagar? Ele dizer, não arrumei nada? Você já pensou ter que explicar para todo mundo quando saiu, pode deixar que eu estou indo pegar peixe, quando voltar eu resolvo. E chegar de manhã e dizer, não tem nada? Então, por não ter nada, eles estão lavando rede. Só que o que eles não sabiam é que Jesus ia precisar desse barco. Dizer uma palavra muito simples. Você sabia que algumas noites frustradas não são projeto do inimigo, mas é a boa mão do Senhor preparando um cenário para a nossa vida? Porque eu tenho mania de entrevistar personagens da Bíblia. Aí eu perguntei, Pedrão, a noite foi horrível. O que você está fazendo na beira da praia de manhã lavando rede? É simples. A primeira resposta que eu acho nesse texto é única. Eu não vou desistir do que eu sou. E quem é Pedro? Pescador. E o que ele está fazendo? Cuidando do seu instrumento de trabalho. Então ele está dizendo, eu não vou desistir do que eu sou por causa de uma noite ruim. Quantos estão perdendo a sua identidade por causa de uma noite ruim? Quantos estão perdendo a sua identidade porque ontem foi ruim, porque hoje o dia foi complicado? Ah, o dia foi complicado, eu desisto, eu quero morrer, eu vou me aposentar, eu vou parar. Acorda! Uma noite ruim não define a tua vida, mas uma postura ruim define. Então não deixe de ser o que tu é, só porque a noite foi ruim. Que história é essa? Que está dando tudo certo, oh, glória! Deu errado. Que negócio é esse? Fluiu, bênção. Não fluiu, Deus não me ama, Deus está com raiva. Pare de ser movido por sentimento. Pare de ser movido por sensação. Tem coisas que Deus não vai falar e tem coisas que Ele nem precisa falar. A Bíblia já disse. E se a Bíblia disse, eu fico com a Bíblia. Ah, mas estão dizendo ali na mídia, azeite. Falaram lá na empresa, problema deles. A Bíblia é meu livro de fé e prática. E se a Bíblia diz, tem alguém aqui me escutando? A noite foi ruim? Foi. Mas o que Pedro está fazendo de manhã? Lavando rede. Aí quando
você vai pesquisar com calma, Marcos capítulo 1, versículo 19 e 20, fica de lição de casa, anota. O texto mostra uma diferenciação. Tem 2 barcos. Ambos os barcos têm operador. Se eu fosse escolher barco, eu escolheria o de João. Por quê? Porque o texto bíblico diz que no barco de João trabalha João, Zebedeu, Tiago, e em Marcos capítulo 1, 19 e 20 diz, e os empregados, plural. Para ser empregados, define que no mínimo tinham 2. Se no mínimo 2, o barco de João comporta no mínimo 5 pessoas. O barco de Pedro, quando se menciona, diz que trabalha ele e André, 2. Se o barco de Pedro trabalham 2, e o barco de João, no mínimo, trabalham 5, o barco de João é maior. Para Jesus, que veio de profissão humana, carpinteiro, não entende das águas, é melhor andar num barquinho ou num barco maior? Barco maior. Aí quem vive de pena de si mesmo vai dizer, escolheu o pequenininho porque Deus... Não tem nada a ver. Marcos capítulo 1, 19 e 20 diz, e os pescadores, falando de João e Tiago, os filhos de Zebedeu, havendo descido, consertavam as redes. Ponto. Sabe o que Marcos está dizendo? A rede do barco de Pedro está operacional, não está rasgada. A rede do barco de João rasgou. Ele está remendando a rede. Aí eu aprendo uma outra verdade, simples e prática. Existem etapas da nossa vida que não é que Cristo não quer nos impulsionar, é que tem alguns buracos na rede que precisam ser ajustados. Aí aproveita enquanto Pedro está indo para alinhar o que você precisa alinhar, porque daqui a pouco o barco de Pedro vai estar cheio e ele vai dizer, vem cá que tem peixe para mim e para você. Sabe qual é a crise? Tem gente que vive prometendo ajustar. Deus me deu a oportunidade, vou ajustar. Não ajusta nunca. Quando Jesus chega na beira da praia, ele não precisa só de um barco. Ele precisa de barco, operador e rede. Porque embora os pescadores não saibam, ele já tem um projeto logo à frente. Então, quando ele chega, ele olha para o barco de Pedro. Tem rede, ok. Tem operador, ok. Barco furado, não. Olha para o de João, tem rede. Não, senhor, a gente está aqui com os buraquinhos, que a gente está precisando fazer um reparo. Então, fica aí ajustando o que você está ajustando. Pedro, vamos para dentro d'água. Jesus agora sobe no barco do Pedro e faz do barco do Pedro de púlpito. É bacana, porque o versículo 4... diz uma frase muito simples. E quando acabou de falar. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Jesus sobe no barco do Pedro e começa a pregar. Legal? Que a Bíblia diz que quando ele sobe no barco do Pedro, no versículo 3, ele se assenta. Gente, sermão de Jesus não é igual ao nosso, não. 40 minutos, 30 minutos. Jesus começava a pregar de manhã, entrava pelo cair da noite. Sermãozinho dele mais tranquilo, quando ele estava muito à vontade, 3 dias, em jejum. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, espera. E uma pregação boa, não ia ninguém embora. Discípulo passando mal, mestre. Não é que a gente quer, não. Só manda a multidão embora. Nada a ver, não. É só para a multidão embora. Doido para bater um prato. Mas tem uma galera, se puxa um pão da briga. Aí eles chamam Jesus e diz, manda a galera embora. Jesus diz, não, dá de comer para eles. Imagina alguém olhando para quentinho, dizendo, mas isso aqui não dá nem para mim, quanto mais para dividir com eles. Então, o sermão de Jesus era extenso. Sempre entrava por horas. Aí eu fico imaginando, se Jesus pregava muito em pé, imagina sentado. O texto diz que ele sentou no barco. Só que o versículo 4 diz, acabando de falar. Há uma tradução diz, havendo dito tudo. Eu fiquei assustado. Porque quando você lê o capítulo 1 de João, André é indicado por João Batista, no versículo 38. Jesus está passando, João Batista aponta e diz, é aquele ali. André e um outro discípulo vão atrás de Jesus. A pergunta que eles fazem é, mestre, aonde tu moras? Jesus diz, vem ver. Vão para a casa de Jesus, ficam lá até o cair da tarde.
Essa mania de crente visitar o outro e só sair depois do cafezinho começou em João capítulo 1, versículo 38. Está na Bíblia. Então não reclama. Ele só sai no fim da tarde. Leva a Pedro para conhecer Jesus e diz: achei o Messias. A partir daí o corpo ministerial de Cristo vai se formar. Alguém leva até Natanael, traz Filipe, o time vai se juntando. Aí você vai pensar, quando Pedro conhece Jesus, a sogra do Pedro está doente. Jesus vai até a casa do Pedro e cura a sogra de Pedro. Ela prepara um rango, senta todo mundo para comer. Eu fiquei assustado, porque se Jesus foi para a casa de Pedro, ficou lá na casa do Pedro, se alimentou na casa do Pedro, cronologicamente antes da pesca, como é que Jesus tem que falar tudo no barco? A pergunta que eu fiz é simples: o que Pedro deixou de ouvir na casa dele, que Jesus agora tem que sentar no barco dele, parar a dinâmica da vida do Pedro para poder falar de novo? Vamos ser sinceros? O Pedro só está na beira da praia porque não tem peixe. Porque se tivesse peixe, ele estava no mercado negociando e o barco não estaria disponível. Eu não sei se tu vai glorificar, se eu volto aqui, mas eu vou dizer do mesmo jeito. Deus vai cancelar a tua agenda para ganhar a tua atenção. Não é o inimigo que jogou teu celular, é Deus que tirou teu celular. Ele já tentou falar contigo de pé, já tentou falar sentado. Então é assim: esconde os peixes todinho, joga a rede ali, corre para lá. Joga ali, corre para lá. André, o negócio está meio esquisito hoje. Eu vi um cardume passar, viu mesmo. Aí isso também aponta para uma realidade. Técnica é bom, expertise é bom, currículo é bom, experiência é bom, mas nunca te esqueça, é a bênção do Senhor que acrescenta e não deixa dores. Não é sorte, é Deus. Não, é Deus, irmão. Deus está querendo ter um tete-a-tete com Pedro. Não deu para ouvir na casa dele? Cancela a agenda. Pedro só está naquela beira de praia porque não teve peixe. Aprenda, quando Deus fecha não é para matar, quando Deus segura não é para humilhar, quando Deus paralisa não é para derrubar, é só para ganhar a tua atenção, para te levar para um nível maior. Tem uns 2 crentes aqui que pegam essa palavra. Entenda, o diabo paralisa para destruir, Deus paralisa para impulsionar. Prepare-se. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tem graça de Deus aqui. De repente você entrou aqui hoje e dizia: não estou entendendo. Estava tudo fluindo, parou. Está até cantando, por que parou? Parou por quê? Deus está querendo a tua agenda. Deus está querendo a tua atenção. Já que ele não conseguiu do jeito convencional, fecha o mar. Agora Pedro está dentro do barco, e o texto diz, acabando de falar. Se Jesus falou tudo, quem ouve melhor? Quem está diante dele na praia ou quem está no barco do lado? Quem está na praia ou quem está no barco? Então para pensar. O que Jesus falou para a multidão, falou para Pedro. Quer prova? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, a King James, ela diz assim: vá aonde as águas são mais profundas. O Pedro diz assim: mas senhor, deixa eu explicar. Eu trabalhei a noite toda. Existe um horário próprio para os cardumes passarem. Não existe nada de conveniência que implique em boa pesca nesse horário. Vírgula. Aí é que está a diferença de quem escuta tudo para quem não escuta. Quem não escuta tudo, começa a fazer conta. Não, mas isso é um absurdo. Não, isso é impossível. Não, esse pessoal é maluco. Isso não combina. Você já viu gente assim, que está querendo ensinar para Deus? Não, senhor, eu acho que o senhor não entendeu. Essa enfermidade não tem cura. Usa alguém para criar um remédio, pelo menos. E o Senhor está dizendo: eu vou te curar. Não, o Senhor não entendeu. O recurso que eu preciso não cabe no meu orçamento. Então, Senhor, sei lá, arruma alguma coisa aí. Deus está dizendo: eu sou provedor.
Só que a gente, quando não ouve tudo, a gente começa a materializar ou humanizar o ambiente do milagre. E milagre, se fosse para explicar, não se chamava milagre. Então acorda, Deus tem, Deus faz e Deus pode. E quando Ele decide fazer, ouça, ouça. E é isso que é a complicação. O tempo que você está marcando o passo, tentando ensinar para o Espírito Santo a melhor forma dele fazer, porque a forma que ele ministrou a tua alma parece absurda. A diferença de quem escuta tudo, Jesus, o horário não é conveniente, eu acabei de vir de lá a noite toda e deu tudo errado, eu só vou voltar por uma razão. Qual, Pedro? Porque a tua palavra está mandando. Você já tentou do teu jeito? Vai do jeito da palavra. Você já fez como tu sabe fazer? Faz como a palavra está liberada sobre a tua vida. Tu já fez como te ensinaram? Faz como a palavra te manda. Só porque o Senhor manda. Pedro volta. É bacana, porque quem está dentro do barco com ele é quem? É o dono do mar, gente. Tem gente que bate no peito que é peixe do aquário de alguém. Não, o senhor não conhece. É o meu peixe ali. É bacana. Você quer viver sendo peixe de aquário? Boa sorte. Eu prefiro ser peixe do dono do mar. Tem mais alguém aqui que prefere? Quem está no barco é o dono do mar, gente. É o dono do mar que está dizendo, Pedro, vá aonde as águas são mais profundas. Isso implica em uma realidade. Rema mais um pouquinho para um nível que você não está. Talvez a crise é querer viver profundidade no raso. Talvez a crise é querer pescar muito no raso. Porque ir para lugares profundos implica em esforço maior. Implica em tempo maior. Implica em rede maior. Porque num lugar profundo, meu âmbito de tração é mais fácil. No lugar fundo, eu tenho que deixar a rede descer mais. Vai dar trabalho, mas o resultado vai ser inesquecível. Vou falar de novo para ver se tu se anima. Vai dar trabalho, mas o resultado vai ser inesquecível. Vai para onde as águas são mais profundas, Pedro. Lá. Eu imagino a cabeça do Pedro. Lá não é legal. Lá? Difícil. Mas o Senhor está mandando? Sobre a tua palavra eu vou. Talvez você viu dados estatísticos para fluir em alguma área. Deu errado e o teu coração enfraqueceu. Vai sobre a palavra. Talvez você viu falas humanas para resolver algumas áreas. Vai sobre a palavra. Só porque o Senhor está mandando, eu vou jogar. Jesus não disse, joga que dessa vez vem peixe. Jesus não disse, se tu for, tu vai arrebentar. Jesus só disse, vai e faz. Qual garantia que ele deu? Só que o Pedro escutou o sermão. Esse sermão não podia estar escrito, gente. Um sermão que impulsiona um frustrado de noite inteira a voltar no endereço da frustração para fazer de novo o que ele fez a noite inteira e dá errado. Você acha que não é um sermão que era bom de estar escrito? Mas parece que Jesus está dizendo, só basta saber que é a minha palavra. Vai. Ele chega lá nas águas profundas, joga a rede. Aí é que está a diferença de um pescador profissional para um estagiário. Pedro é pescador. Quando ele jogou a rede, no peso da rede, ele sabe que tem muito peixe. No peso da rede, ele entendeu que o barco não comportava. Se é um menino,
Ele diz, farinha pouca, meu pirão sozinho. Vou puxar tudo para mim. Rede arrebentava, peixe se perdia, provavelmente o barco não suportaria. Aí o Espírito Santo falou comigo, eu não dou na mão de todo mundo, eu dou na mão de quem sabe administrar. Eu não entrego na mão de qualquer um, eu entrego na mão de quem tem expertise para lidar com o que eu vou derramar. Aprenda uma coisa, tem gente que tem que ficar na beira da praia consertando rede para viver o derramado que Deus está derramando sobre outro. E tem gente que Deus entrega na mão, primeiro, porque ele sabe que não vai ser egoísta e segurar tudo. Logo de cara. Pedro não segura tudo. Opa, peixe demais. O que ele faz? Tiago, João, vem. Aí é uma verdade prática. Não reclame sobre quem Deus enviou primeiro. Não reclame sobre quem Deus está usando primeiro. Não reclame sobre quem Deus entrega primeiro. Ah, quem queria só eu, Deus na mão dele, por quê? Para de reclamar. Enquanto não te chama, como é que está a sua rede? Eu não posso falar que está ao vivo, senão eu dizer, eu tenho um cunhado no Rio de Janeiro. Longe de mim dizer o nome dele, Armando. Ele foi o primeiro colocado em vendas numa distribuidora de carvão, Carvão Saci. Lá no Rio era uma marca muito famosa, não sei se chegou por aqui. Ele, quando distribuía esse material, primeiro colocado o tempo inteiro, vários prêmios, viagem, ele ganhava tudo, porque ele era o 01 um ano inteiro de venda. Só que quando ele distribuía Carvão Saci, a venda era com talão, aquele bloco de notas. O tempo passou, Carvão Saci faliu, ele mudou de ramo, trabalhou anos em outra área. Essa área que ele trabalhou muitos anos o demitiu. Ele pensou, vou voltar para a área da venda, salário melhor, trabalho com mais qualidade. Só tem um problema, quando ele saiu era talão de notas, quando ele voltou era palm top, computador de mão. Ele nunca fez informática na vida. Conseguiu, pelo currículo dele, anos de experiência, uma grande empresa chamou. Benefícios totais, salário maravilhoso. Ele ficou louco. Bateu na porta da minha casa e disse, amanhã eu tenho um teste. Perguntaram se eu tenho informática, porque vai ter que manusear palm top. O que é isso? Eu falei, tu está com um problema muito sério. Você tem informática? Não. Datilografia, pelo menos, que pelo menos conhece o teclado. Não, eu falei, misericórdia. Falei, senta aqui no computador, liga o computador, apertou o botão, desliga. Ele ia desligar, eu falei, segura, porque se mandarem você ligar e desligar, tu apertar o botão, já perdeu a vaga. Iniciar, aprendeu? Agora vai, digita aí. Meu irmão, não era milho. Acho que ele estava catando a galinha para depois ver o milho. Falei, meu filho, olha, para tentar salvar a tua vida, liga e desliga assim, A, S, D, F, G, C, C, D, L, K, J, H. Isso é só quem fez datilografia. Só quem é velho sabe o que é isso. Aí, pá, pegou? Boa sorte amanhã. O que aconteceu no dia seguinte? Reprovado. A empresa falou, faz um curso de informática, coloca seu currículo de novo. Você fez curso de informática? Nem ele. O currículo flutuante na praça caiu em outra empresa que ele havia posto e nem lembrava. Um ano depois. A primeira empresa era nacional, a segunda empresa multinacional. Os benefícios eram o dobro, o salário também. A qualidade muito maior. Chamaram o menino para fazer um teste. Primeira pergunta... Duvido tu descobrir. Tem informática? Chuta qual foi a resposta dele 12 meses depois. Não. Cunhado, eu falei, eu indiquei os cursos gratuitos. Tu não fez. Não fez? Qual foi a resposta da empresa para ele? Não. Como é que está a tua rede hoje? Porque o tempo que tu está tomando conta da rede dos outros, tem um buraco na tua que tu não ajeita. O tempo que tu está querendo dar pitaco, não, costura para lá, costura para cá. Jesus está perguntando, como é que está a tua rede?
Porque já já eu vou mandar te chamar. Está operacional ou está defeituoso? Se está defeituoso, e hoje é noite de ajuste, porque você está no ambiente de derramar de oportunidades, e a graça de Deus está aqui. Como está a sua rede? Está cheio de lixo? Tem água, e a palavra é água. Vós estáis limpo pela palavra. Então se banhe nas águas da palavra e seja limpo aqui nessa noite. Tem gente com a alma angustiada, deprimida, porque está deixando lixo acumular. Mas tem uma palavra para te sarar aqui hoje. Joga a rede, Pedro. Puxa! Dá não. Por que não dá? Tem muito. Lembra que eu disse que Deus não entrega na mão de qualquer um? Farinha pouca, meu pirão sozinho. Vai ficar sem pirão. Deus sabia que nas mãos de Pedro haveria compartilhamento. Na mão de Pedro, não pararia em Pedro. Você já viu a doideira do Rio Jordão? O Rio Jordão corta toda aquela região da Palestina. Ele não corta só Israel. O Rio Jordão vai cortando, e por onde ele passa gera vida. As margens do Rio Jordão é lugar de vida. Israel exporta tecnologia na área de pesca. Israel é campeã de cultivo de flores no meio do deserto, gente. Por causa das águas do Jordão. Só que o Jordão deságua no Mar Morto. As águas que descem lá do Hermon, passam por todo o Israel, caem no Mar Morto. Quando chega no Mar Morto, para. Não vai mais para lugar nenhum. Porque o Rio Jordão, que distribui vida, termina entregando em um lugar que não distribui nada para ninguém. Moral da história? O Mar Morto, você coloca uma vaca nele e ela fica em pé, porque a densidade de sal é tão forte que não gera vida. O Mar Morto não tem vida. Por quê? Porque ele não distribui nada para ninguém. É um absurdo que Deus derramar na tua vida para em você. Aí a gente vai desconstruir alguns cenários. A salvação em Jesus é boa, sim ou não? A presença de Deus é boa, sim ou não? Estar em Jesus é bom, sim ou não? Tem um vizinho teu que está precisando. Tem alguém na tua empresa que está precisando. Tua faculdade tem um doidão do teu lado porque ainda não aprendeu a beber da água que tu bebeu. Aí é que está o cenário. Jesus não vai desfazer a sua característica principal. Jesus não transformou Pedro em um caçador. Jesus apenas mudou o ambiente para ele usar redes. A partir de hoje você será pescador de homem. Mas você continua pescador, Pedro. Deus quer usar esse teu jeitinho, esse teu charminho, essa tua maneira de ser. Amada, aprenda, flua onde Deus te colocar, do jeito que tu é. Deu para notar que eu sou cômico? Hoje eu estou mais sério. A primeira vez a gente chega tenso. Eu sou engraçadinho, gosto de fazer a gracinha. Quando eu aceitei Jesus há 38 anos atrás, eu aceitei Jesus num evangelho que era proibido rir. 38 anos atrás, rir era sarcasmo e deboche dentro da igreja. Então, assim, o crente tem que ser sério. O problema é que quando eu tentava fazer cara de sério, me dava vontade de rir. A minha primeira oração na igreja, eu novo convertido, vamos ouvir o jovem orar. Aí me colocaram na roda, eu comecei. Jesus, mão segurando mão, né? Jesus. Depois de uns 10 Jesus, eu não pensava qual era a outra palavra para dizer. Eu fiz assim, eu não sei orar, larguei a mão de todo mundo e saí correndo de vergonha. Acabei com o culto de oração, porque ninguém conseguiu orar depois disso. Rolaram no chão de tanto rir. Só que no meio da gargalhada, alguém olhou e disse, ele correu de verdade, porque eu abri a porta da igreja e corri em direção à minha casa. Nisso veio um pessoal pelo meio da rua. Pessoal, espera, pá, pensa na cena. Rio de Janeiro, um negão correndo e uma multidão atrás. Deus me deu livramento. É sério. O quê? Deus me deu livramento, irmão. A multidão, para!
fariseus, até alguém discerniu o que é isso. Um corria mais do que eu, graças a Deus, me alcançou e disse, não vou embora não, rapaz, é assim mesmo, volta. Aí me colocaram novamente no ciclo e disseram, Pai Nosso, tu sabe? Eu era tão ruim que nem Pai Nosso eu sabia. Só que se hoje eu estou pregando aqui, tu já viu que tem jeito, não tem? Esse pessoal, por muito tempo, tentou me transformar numa forma de seriedade. Não conseguiram. Porque eu só consegui fluir naquilo que Deus tem para a minha vida quando eu fui eu mesmo. Eu preguei numa igreja, que eu entrei na igreja e pensei que eu estava maluco. Por quê? Eu entrei na igreja e fiquei assim pro chão da igreja. Cara, eu olhava para o chão e sentia a presença de Deus. Falei, panquei, gente. Estou sentindo a presença de Deus no piso da igreja. O culto rolando, eu não consigo. Sabe quando tu olhava, tu sentia um ambiente gostoso, dava um arrepio, vontade de falar em línguas. Falei, estou muito doido, mas aquilo me incomodou tanto, que eu estava do lado do pastor da igreja, eu disse, pastor, me tenha por normal, deixa eu pregar, eu ainda não tinha pregado. O senhor me deixa pregar depois que eu vou falar com o senhor? Fala, irmão Jefferson. Eu disse, pastor, eu estou sentindo a presença de Deus no piso da igreja, pastor. A vontade de ficar de cara no chão, falando em língua e glorificando a Deus. O pastor deu uma risadinha. Quando ele deu uma risadinha, eu pensei, não estou tão maluco. Porque senão ele levantava a mão e mandava sair. Terminou de rir, ele disse, o senhor não é o primeiro não, pastor Jefferson. Eu disse, não sou o primeiro? Me explica. Ele me explicou e eu nunca mais esqueci. Ele apontou na igreja e disse, está vendo lá naquela fileira? Tinha uma senhora bem velhinha. Está vendo aquela irmã? Aquela irmã é aposentada pelo Ministério da Guerra. Você sabe que a aposentadoria do Ministério da Guerra de quem lutou na Primeira Guerra é uma baba, né? Então, ela não é zeladora da igreja. A igreja tem funcionário, pastor. Só que essa irmã disse que Deus falou com ela que é para ela limpar o salão da igreja. Eu falei, a senhora é idosa. Eu pensei, essa irmã passa mal na igreja, a igreja vai ser processada. Não pode. Fiz de tudo para demover aquela irmã da ideia. Não consegui. Quando os funcionários vinham limpar a igreja, ela se enfiava por dentro da igreja. Quanto menos olhava, ela estava aqui limpando a igreja, junto com os funcionários. Ele chegava, pastor, eu vinha, tirava a irmã. Ela dizia, deixa. Até que eu pensei, vou deixar essa irmã limpar a igreja um dia, a igreja é grande, ela vai ficar com um monte de dor no corpo e vai desistir desse negócio. Foi aí que o Espírito Santo falou comigo. Ele disse que vai, autorizou, organizado para ela limpar a igreja. Ele passou lá, crente que ia achar a irmã com dor no corpo, dizendo, não quero mais isso para a minha vida. Só que ele chegou no salão da igreja e encontrou uma senhora de mais de 70 anos de idade, que ela vinha passando pano, piso, quadradinho por quadradinho do piso, ela passava pano assim, ó, Jesus, eu não sei, parado no quadradinho, eu não sei quem vai pisar aqui, mas eu posso pedir uma coisa para o senhor, coloca a tua unção nesse metro quadrado de piso, para quem pisar aqui ser tocado pela tua presença, para quando a palavra for pregada, ele se converter. Ela limpa os bancos, pastor Jefferson. Ela vai limpando o banco da igreja, dizendo, Jesus, se quem sentar aqui está doente, cura. Se quem sentar aqui está oprimido, liberta. Ah, Senhor, se quem sentar aqui está com problema, pastor Jefferson, o ambiente da igreja mudou depois que essa mulher começou a limpar o banco da igreja. Ela impregnou o piso dessa igreja de unção. Aí tu olha para a irmã, uma irmã simples, sentada, que não aparecia no meio do culto. Qual é a moral da história? Deus quer usar você do jeito que você é. O meu pai biológico era pai de santo. Eu fui treinado para ser o sucessor dele. Eu morava na fazenda Botafogo, em Acari, no Rio de Janeiro. Lá nos prédios tinha uma irmã que todo sábado ela fazia bolo de laranja com suco de caju. Saía na rua para a molecada, e eu era o rei dos capeta, irmão. Pensa num garotinho atentado. Não posso nem dar testemunho para não inspirar outros. Pois ela vinha na rua e dizia, vem meu filho, titia fez bolinho. Quem não quer um bolo com suco 0800? Entupia a sala da casa dela. Quando a gente entrava cheio de fome para comer, ela dizia, lava a mão, lava a mão.
Senta, que titia vai cortar para dar você. Era o bolo mais demorado de se cortar da vida. Porque enquanto ela ia fatiando um pedaço por pedaço, ela começava a contar uma história bíblica. Davi, Golias, Sansão, Ruth, Esther. Meu irmão, eu aceitei Jesus, eu tinha 15 para 16 anos. Eu já sabia as histórias de heróis da fé todinhas, que eu aprendi na desculpa de comer bolinho. A partir dali, ela fidelizou o cliente. Ela dizia, se quiser comer bolinho, tem que sentar para escutar a história da titia. Ela fez a oração de confissão. Eu aceitei Jesus na sala da casa dela sem saber. E tempos depois se manifestou ao vivo. Qual é a moral da história? Não diga que tu não tem, não diga que tu não sabe, não diga que tu não pode. É você que Deus está chamando. Pega essa rede e vai. Tem uma graça de Deus sendo derramada. Tem uma, meu Deus do céu, é noite de confirmação e de reparação de alma. Sabe por que está dando errado? Você está fora do seu propósito. Sabe por que não está fluindo? Você está fora do seu propósito. Hoje é noite de realinhamento. Tem alguém aí, Central? Tem alguém aí? Ô do teclado, não lembro quem é o teu rosto, de onde tu estás, mas vem para me acalmar. É hoje que Deus selou essa noite para você. Quando Pedro desce do barco, a necessidade dele passa a ser secundária. Ele está dizendo assim, Senhor, sai de perto. Eu sou pecador demais para viver isso. Jesus, tu está assustado? Só por causa desses peixinhos aí? Eu vou te levar para um cenário que você vai ser pescador de homens. Me explica, qual apóstolo pregou e 3.000 almas se converteram? Qual apóstolo pregou e 5.000 almas se converteram? 2 sermões de Pedro, quase 8.000 pessoas aceitaram Jesus. 2. Porque Jesus mudou o ambiente, mas não mudou o ofício. Jesus mudou o ambiente, mas não mudou o ofício. Você vai entrar naquele hospital cheio do Espírito Santo e Deus vai te usar lá. Você vai, no meio daquele ambiente que ninguém imagina. Deixa eu te dar um cenário, e aqui eu encerro para a segunda parte. É o Paulo, em Atos 16. O carcereiro nunca foi no culto da beira do rio. O que Jesus fez? Levou Paulo do culto da beira do rio, do versículo 12, para dentro da prisão, a partir do versículo 25, só para poder evangelizar o carcereiro. Aí é que está. Tem lugares que a igreja não vai acessar com um prédio físico, mas você pode acessar com a célula, você pode acessar com a tua presença, você pode acessar com a graça que Deus está te derramando. Deus quer te usar aonde você está. Se você está entendendo essa palavra, dá um salto da tua cadeira, mas já fica de pé adorando, já fica de pé glorificando, já fica de pé exaltando aquele que é. Existem algumas mudanças que precisam ser aplicadas aqui hoje. A primeira mudança que precisa ser aplicada hoje é de senhorio. Quem é o primeiro na tua vida? Quem é o senhor da tua vida? Porque se quem tem que consertar a rede não conserta, e se quem tem barco não rende, os peixes iam continuar lá. Eles só nunca se manifestariam na vida de quem precisava. Jesus só mandou uma palavra. Jesus não pegou na rede. É claro que eu acredito que quando Pedro jogou a rede, Jesus olhou para o cardume e disse, sai daí, vem para aqui. Sobrenatural do Senhor é isso. Tem tudo para dar errado, mas deu certo. Sorte nunca foi. É o Senhor que decidiu. E quando Ele decide, não tem justificativa. Então quem é o Senhor da tua vida? Se você é governado pelas tuas vontades,
Hoje está na noite de você entregar o controle para Ele. E tendo dito isso, eu sei que você é inteligente, você escutou essa palavra, eu sei que ela falou com você. Eu só quero saber se você está decidido a se mover para transformar ou paralisar e fingir que não é contigo. Porque se você entendeu que o Espírito Santo falou contigo e é noite de dar o controle, sai do seu lugar e vem aqui para o altar que eu quero orar com você, porque eu vou te denunciar. Aliança se faz no altar, propósito se sela no altar.